O vídeo que vocês irão assistir apresenta uma simulação do processo de mediação, realizada por colegas mediadores e não por atores profissionais. Trata-se de um exemplo de mediação e não da apresentação de um modelo, uma vez que uma mediação judicial de fato leva em torno de 3 horas para ser realizada. Esse vídeo, no entanto, foi editado para ser exibido em aproximadamente 40 minutos. Privilegiamos, neste vídeo, a apresentação do papel dos agentes da mediação conforme o modelo utilizado na formação de mediadores judiciais, sentando à mesa 2 mediadores e os mediandos acompanhados de seus advogados. Para fins de aprendizagem, incluímos a presença na sala de mediação dos observadores mediadores. E ao final do filme, apresentamos também uma simulação da ferramenta de aprendizagem chamada autossupervisão. Vocês irão perceber que algumas das intervenções dos mediadores foram precipitadas intencionalmente para diminuir o tempo de gravação, o que recomendamos não seja repetido numa mediação real. Esse vídeo foi elaborado com o objetivo de fornecer uma ferramenta de aprendizagem da mediação, com enfoque na apresentação das etapas que compõem esse processo autocompositivo. Não deve ser utilizado para análise do conteúdo apresentado pelos mediandos e seus procuradores, uma vez que o caso apresentado é fictício e não houve uma preocupação com as questões técnicas e específicas do tema que poderiam ser abordadas no caso real. Recomendamos ainda que a apresentação desse vídeo seja inserida no processo de formação de mediadores e seja utilizada com acompanhamento e orientação de instrutores supervisores. Para o efetivo exercício da atividade do mediador judicial, indicamos a importância do aprofundamento teórico e do desenvolvimento de habilidades através da prática supervisionada. Um bom filme. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão de mediação. Queremos, assim, por primeiro agradecer a vocês pela disponibilidade de participarem desta sessão de mediação. Eu me chamo Paulo, sou mediador, e ao meu lado... A Gisela, mediadora também. E vocês devem ter percebido ao entrarem na sala que ali ao fundo nós temos 2 colegas, também fazem parte da equipe de mediação, a Isabel e a Luciane. Elas hoje têm a função de atuar como observadoras, elas vão observar o trabalho dos mediadores aqui à frente de vocês. Para que nós possamos assim nos apresentar, né, embora que alguns já se conhecem, outros não, então eu gostaria de confirmar, Renato, correto? Renato. Né? Renato, permite que eu te chame assim? Renato, Sim, pode pode ser? ser, Sem problema. Luísa. A Luísa, também posso ter a liberdade de chamar assim. Claro. E nós temos a presença das advogadas. Manuela. Manuela. Ivete. E a Ivete. Também permitem que eu possa chamá-las de Manuela e Ivete, tudo bem? Sem problema. Sem problema nenhum. Eu ia pedir uma gentileza para vocês que desligassem os celulares, porque nós estamos numa sessão de mediação, embora tenha assim seja bastante informal, mas o celular sempre atrapalha quando toca, então obrigado pela gentileza de vocês. É fundamental a gente explicar neste primeiro momento que nós não estamos aqui, a Gisela e eu, na condição de juízes. Nós não vamos fazer nenhum julgamento deste problema que está posto. Na verdade, nós temos uma função aqui que é de facilitar o diálogo entre vocês. Esta é a nossa função primeira, permitir que vocês possam expor as motivações de vocês e que a gente possa, então, assim, também proporcionar um momento em que um possa escutar o outro. Eu pergunto, alguém já teve a oportunidade de participar de uma sessão de mediação? Sim, nunca. Eu também não. Eu sempre participo de conciliação.
participou da conciliação. Bom, a mediação ela tem uma característica, tem algumas peculiaridades. Uma delas é, como eu já falei, justamente esta informalidade. E a mediação também tem essa expectativa, essa perspectiva de proporcionar a retomada do diálogo entre as partes ou facilitar esta comunicação entre as partes. Então, nesse sentido, a gente quer garantir para vocês assim, a absoluta confidencialidade do que vai ser tratado aqui. Nós não sairá desta sala o que for referido. E justamente por essa situação, nós também não podemos, a Gisela e eu, ser arrolados como testemunhas em função do que foi tratado aqui. A não ser que, evidentemente, haja a notícia de um crime, o que nos obriga, então, a fazer uma comunicação dessa notícia. Nós temos uma previsão de encontro de mais ou menos 2 horas. Vocês têm essa disponibilidade de tempo para que nós possamos ficar aqui nesse período? Tudo bem? Sim. Sem problema nenhum. Vocês perceberam que na frente de vocês foi colocado papel e caneta, e uma das características da mediação é que quando a gente garante a palavra para uma das partes que está falando, um dos mediandos, que ele também não seja interrompido. Então, o papel e a caneta têm essa função justamente de permitir que, lembrou de uma situação, lembrou de um fato, anota ali, né? deixa anotado, oportunamente será também permitido que vocês possam falar. E esse pedido também cabe para as advogadas, porque nós sabemos assim, a importância fundamental do advogado na mediação. Bons advogados são muito importantes para que a gente possa, então, facilitar esse diálogo entre as partes e, quem sabe, em cima disso, por força disso, também conseguir um entendimento mais adiante. E é importante ressaltar que a gente também cria algumas expectativas em relação à mediação. Uma delas, eu já falei, é que esse diálogo possa ser melhorado, né? Que as pessoas possam assim expor as suas motivações e que esta retomada do diálogo ou esta possibilidade de poder falar, quem sabe ajude num entendimento. Também é uma expectativa que a gente tem nesse sentido. E a gente também pede que não seja usada uma linguagem agressiva, nós temos que manter o nível, o respeito dentro do nosso procedimento, né? Então vamos procurar manter realmente o elevado nível da nossa linguagem. E que a gente também espera que nessa situação um possa entender o ponto de vista do outro a partir de uma boa escuta, de um momento em que a gente vai estar na condição não só de expor, né, a nossa motivação, como também de ser um ouvinte. Eu esqueci de alguma coisa? Nós também, na mediação, podemos chamá-los a fazer uma sessão individual, né? Como mediadores, nós podemos detectar essa necessidade e convidá-los a conversar separadamente, junto com os seus procuradores, para esclarecer alguns pontos que nós não tenhamos compreendido muito bem, ou que se faça necessário, às vezes, por algum constrangimento de falar alguma coisa na frente da outra pessoa, né? Na mediação, nós iniciamos normalmente com a pessoa que inicia a ação, que solicita, né? Então, nas sessões privadas, nós iniciaremos com a pessoa que foi solicitada a comparecer por quem está requerendo a ação. Está bem? Eu acho que é isso, Paulo. Eu quero referir para vocês, junto com essas folhas que vocês receberam, existe uma pesquisa de satisfação que nós gostaríamos que vocês ao final preenchessem, até para que a gente possa também melhorar o nosso procedimento, que a gente possa ir incrementando o formato da nossa sessão de mediação. Concordam com essa construção que nós fizemos aqui? Tudo bem? Eu só tenho uma dúvida. Pois não. Qual é a validade disso se no rito processual não é uma audiência? Bom, o que nós estamos buscando aqui neste encontro é facilitar esse diálogo entre as partes. Esse é o grande objetivo. Um entendimento pode ser uma decorrência dessa possibilidade das pessoas poderem falar e poderem ser ouvidas. Então,
Se houver um entendimento, ele é reduzido a termo, ele vai numa ata, né? E esse termo de entendimento ele é homologado pelo juiz, ele tem efetivamente a força de um título executivo. Se não houver o entendimento, digamos que a gente não chegue num acordo, vamos usar essa expressão, o processo retorna para a sua unidade judiciária de origem e ele vai retomar o andamento normal, né, do processo judicial. Tudo bem? Sim. Manuela? Não, na verdade eu só fiquei com uma dúvida, porque se a gente realmente precisa usar todo esse tempo, porque nós trouxemos uma proposta já que podemos apresentar para vocês. Bom, Manuela, isso eu te agradeço, né? Isso mostra o teu interesse em trazer soluções e, na verdade, em auxiliar com que o Renato e a Luísa possam chegar no entendimento aí com esta proposta que tu referes, que traz. Mas, assim, na mediação nós temos uma experiência importante de que quando as pessoas conseguem falar sobre as suas motivações para terem chegado aqui, essas soluções são construídas em conjunto e elas podem favorecer um entendimento mais tranquilo e principalmente a comunicação entre os dois, que vai poder gerar então esse entendimento. Sim. Tudo bem? Concordam em trabalhar desta forma? Sim. Ok. Vamos começar então ouvindo quem entrou com o pedido. Renato, fica bem à vontade. Bom, começou pela... Eu e minha esposa adquirimos esse apartamento, né, de uma forma de complementar nossa renda familiar. E no momento da compra, logo assim que nós tomamos posse do imóvel, eu coloquei um anúncio na janela, né, e logo no mesmo dia, a dona Maria, a mãe da Luísa, me ligou, dizendo que a filha dela teria interesse em alugar o apartamento, né? Dentro desse grau que eu tenho de amizade com a dona Maria e tudo, uma convivência de muitos anos, eu não fiz nenhum contrato formal via administradora ou um outro instrumento que me desse maior garantia, assim, né? E dentro da confiança que eu tinha, né, na nossa amizade. Bom, isso concluímos o contrato, tudo informal, e no primeiro mês a Luísa pagou, aí no segundo mês ela pagou, depois do terceiro mês em diante já começou a atrasar. E depois de um tempo não pagou mais. E dentro dessa previsão eu fiz gastos, né, contando com esse dinheiro, me acumulei em dívidas também, e depois ainda tive a notícia da imobiliária que administra o condomínio, me notificou dizendo que tinha 6 meses de aluguel de condomínio em atraso. Bom, tentei várias vezes contato com a Luísa, liguei, deixei recado e ela não me retornou. Depois de algum tempo tentando, eu resolvi falar com a mãe dela. A mãe dela não entendeu, ficou surpresa também. E eu tomei a iniciativa, então, de falar com a minha advogada, o que ela poderia fazer, né? A minha advogada prontamente enviou uma carta de cobrança para ela, né, do valor devido, mas também não teve retorno. E logo, visto isso, nós entramos com a ação. Era isto? Isso. Tem mais algum ponto para... Não, por enquanto, acho que não tenho. Tá. E a Luísa? Bom, na verdade, o que acontece? Eu sou separada há 2 anos. Eu tenho os meus filhos que eu levo e trago todo dia do colégio. Eu estava morando num apartamento também alugado na Zona Norte, a escola das crianças na Zona Sul. E a minha mãe, ela mora na Zona Sul, né, no mesmo condomínio que o seu Renato. E ela viu a placa que o seu Renato colocou para alugar. E ela me ligou imediatamente, eu me interessei, achei uma zona ótima, ficaria ótimo para mim, minha mãe poderia me ajudar a cuidar das crianças. E
E eu conversei com o seu Renato, marquei, olhei o apartamento e nós decidimos fazer um contrato, né? E para mim foi ótimo, porque eu não tive que pedir para o meu ex ser fiador, eu não precisei comprovar a renda, porque na verdade eu não trabalho. Eu vivo de pensão, né? Eu recebo uma pensão, que não é muito também, tenho 2 filhos pequenos. Então, para mim foi ótimo, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a pagar tudo certinho e o meu ex-marido começou a atrasar a pensão. E depois ele começou a não me pagar a pensão. Então, eu não tinha dinheiro para pagar o seu Renato. Então, o que acontece? O seu Renato, ele não... Só um pouquinho. Renato e Manuela, nós gostaríamos de relembrar a nossa combinação inicial de poder ouvir a cada um, né, que está falando, para permitir que se expresse e a gente tenha a experiência de que esta é uma forma produtiva de se trabalhar. Vocês terão oportunidade, pode anotar o que gostaria de falar, Renato. Em seguida, nós vamos passar a palavra. Pode continuar, Luísa. Então, só terminando. Então, aí eu deixei de pagar, realmente a culpa não foi minha, eu não tinha o dinheiro. Aí começou a acumular, eu deixei de pagar, eu dei preferência aos aluguéis do que o condomínio, e tanto que o condomínio, que nem o seu Renato falou, 6 meses atrasados, aluguéis 3 meses. Então, o seu Renato, em vez de vir falar comigo, foi falar com a minha mãe, que me deixou muito brava, muito constrangida. A minha mãe ficou muito constrangida por conhecer há anos o seu Renato, a esposa dele, a amiga deles. A minha mãe queria pagar, mas minha mãe não tem dinheiro para pagar. Se ela pudesse, ela pagava, né? O que aconteceu? O seu Renato, que nem ele falou, me mandou uma carta. E nessa carta, quando eu recebi essa carta, eu desocupei o apartamento. Saí do apartamento com as crianças, deixei a chave na casa do seu Renato. E fui morar com a minha mãe agora. Então, eu tô morando com a minha mãe num apartamento pequeno, em que ela vivia sozinha, eu e os meus 2 filhos com ela. Então, eu não tenho também dinheiro para pagar. Então, eu sei que eu devo, eu admito que eu devo, mas eu me desorganizei e deixei de pagar. Mais alguma coisa, Luísa, tu gostaria de... Não, acho que é isso. É isto. Renato, o que tu gostaria de... Tu estavas comentando alguma coisa importante? Não, é só que eu acho que, não sei, eu não vejo dessa forma, que é com a dificuldade, porque os filhos dela, ela anda com um carro novo. Os filhos, uma escola mais cara que tem no bairro. Que não. A senhora, eu dei o seu tempo, agora só espera meu, por favor. A gente vê que as roupas, não queriam reparar, mas as roupas sempre de grife. Eu não vejo essa dificuldade financeira nela, não sei. Luísa, teria alguma coisa a complementar? Não, é só explicar que as roupas, o carro, é tudo dinheiro do meu marido, meu ex-marido. Então, o meu ex-marido deixa o carro comigo, porque sou eu que levo as crianças para a escola, para médico, para as atividades deles, como inglês, mas tudo é o meu ex-marido que paga. Então, e como ele deixou de me pagar a pensão, eu não tinha dinheiro para pagar o seu Renato. Ok, mais alguma coisa? Nós encerramos então neste momento essa etapa da coleta de informações e dentro da mediação, e agora nós vamos passar para uma parte muito importante também, que é o que nós chamamos de resumo, que na verdade é a nossa manifestação se a gente conseguiu compreender, ter o entendimento correto dessas motivações de vocês aqui. Acho que Gisela até pode te manifestar. Sim. Bom, pelo que eu entendi, né, vocês realizaram um contrato informal, né, desse aluguel, que naquele momento contemplava os interesses de vocês dois, né? As necessidades do Renato em alugar, em complementar a sua renda familiar,
e também as necessidades da Luísa em estar próxima da mãe, necessitando do auxílio em função da separação. Então, naquele momento, os interesses comuns estavam sendo contemplados com esse contrato. Acontece que eu entendi que houve um ruído nessa comunicação entre vocês. E este ruído ocasionou esses constrangimentos para ambas as famílias, né? Constrangimento para o Renato em relação à Dona Maria, constrangimento da Luísa em relação à própria mãe, em relação a vocês também, que eram amigos da mãe. E isso foi gerado em função do cumprimento deste contrato de aluguel, né? Até aqui faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu estou entendendo aquilo que vocês trouxeram. Mas assim, eu observei aqui, acho que o Paulo concorda comigo, sim, que pelo que foi dito por vocês, ambos têm interesse em resolver esta questão, né? Em procurar uma solução que fique adequada para vocês dois, né? Então, ao terminarmos esse entendimento, acredito que ficaram 3 pontos importantes para que a gente pudesse aqui iniciar o trabalho da mediação, né? A nossa pauta, então, seria, primeiramente, o ruído na comunicação que vocês tiveram, depois a melhoria das relações de vizinhança, né? Que se poderiam ou não ser retomadas, de acordo com o trabalho aqui, e também a questão do pagamento do aluguel e do condomínio. É isto? Sim. Renato, concorda com essa pauta de trabalho da mediação? Luísa, concorda? Concordo. Muito bem, então. Me parece até que neste momento é bastante oportuno nós realizarmos a sessão individual, que, como nós falamos na declaração de abertura, era a possibilidade de ouvi-los separadamente. O que te parece, Gisela? Muito bom. Bem oportuno. Bem oportuno. Então eu vou pedir a gentileza, já que nós começamos na coleta de informações com a tua fala, Renato, que tu e a Manuela aguardem um instante lá fora e nós vamos procurar guardar uma equidade nesse tempo que será disponibilizado para a fala da Luísa também em relação a ti. Eu quero convidar, né, se vocês já podem pegar um cafezinho, levem junto ali e aguardem ali fora, daqui a pouquinho nós chamamos vocês de novo. Temos água e café ali para que vocês fiquem confortáveis. Luísa, já que nós agora estamos, vamos te ouvir separadamente, a gente quer reforçar a questão da confidencialidade, né? Se tu achares que alguma questão não deva ser trazida para o Renato depois que nós nos reunirmos novamente todo o grupo, fica bem à vontade, basta alertar, a gente vai respeitar essa tua vontade. E dentro daquela pauta que nós estabelecemos, né, no início lá na coleta de informações, em relação assim ao ruído nessa comunicação, que a gente parece que já percebe também a relação de vizinhança entre vocês, como é que tu vê que isso possa ser resolvido? Eu não vejo isso se resolvendo, porque eu achei horrível a atitude do seu Renato. Ele veio falar com a minha mãe, em vez de falar comigo, foi muito constrangedora. Minha mãe está constrangida, eu, consequentemente, estou constrangida. Então, a gente não tá mais andando de elevador no prédio, porque a gente não quer encontrar nenhum vizinho, né? A gente não sabe se os vizinhos também não sabem da situação. Então, eu não entendi por que o seu Renato foi falar com a minha mãe. Eu realmente não entendi. Luísa, eu vou te convidar agora para que a gente realize aqui uma técnica de mediação e que nós normalmente utilizamos com as duas partes. Então, a mesma técnica nós utilizaremos com o Renato posteriormente, que é uma inversão de papéis, né? E eu te perguntaria, como tu te sentirias
Se tu tivesse alugado um apartamento, né, na expectativa de complementar a tua renda familiar, por também estar passando por dificuldades financeiras, como tu te sentiria? Pensando nesse lado, assim, deve ser complicado, né? Ele devia estar esperando por esse dinheiro. Mas, assim, não foi porque eu não quis. Eu não podia, não podia pagar, né? Mas eu entendo. Tu chegaste a falar com o Renato? A expor essa dificuldade, essa situação? Não, na verdade, eu não falei com ele. Eu até deveria ter falado com ele, ter entrado em contato com ele. Mas é que a situação pra mim ficou complicada. O meu ex-marido, a gente começou a brigar, ele começou a não me passar mais dinheiro. Foi criando uma situação que eu achei que eu fosse resolver e foi passando o tempo e eu não consegui resolver. Então, acho que foi um dos motivos de eu não ter falado com o seu Renato, né? Mas do teu ponto de vista, tu poderias ter falado. Eu acho que eu devia ter falado. Uhum. Sabe por que eu te pergunto, Luísa? Porque isso é muito importante na mediação, né? Esse reconhecimento é muito útil para que nós possamos trabalhar também com o Renato essa questão e levar para ele o teu reconhecimento de que talvez pudesse ter sido feito diferente. Isto ajuda, ok? Bom, e já que nós falamos que a gente estava utilizando a pauta como uma referência para essa nossa conversa aqui, nós temos ainda aquele terceiro ponto que seria em relação especificamente à questão dos aluguéis e do condomínio. Assim, como tu vê essa situação se resolvendo especificamente em relação ao débito do aluguel e do condomínio? Na verdade, eu fiz os cálculos aqui com a doutora e eu poderia pagar R$700 por mês pro seu Renato, assim, teria que parcelar a dívida, eu não tenho como pagar nada à vista. Tô morando com a minha mãe agora, ela tá me apoiando, ela tá pagando o condomínio, o aluguel do apartamento dela, e por isso que eu tenho esse dinheiro, né? E este valor seria um valor máximo? Seria o meu valor máximo. A gente já fez os cálculos mesmo. Bom, mas eu acho que essa proposta a gente até pode levar pro Renato. Eu acho que ela dá um início, ela é um começo de entendimento em relação especificamente a esses aluguéis. Doutora? Não, é isso. Eu já tinha conversado com a minha cliente, é o máximo que ela pode chegar ainda, né? Sem passar por nenhuma dificuldade maior. Existe alguma questão que não gostariam que fosse falado? Acho que não, né? Não, acho que nada, não tem nada. Ok, então. A gente agradece, né? Então, falar de vocês, vamos pedir que vocês aguardem um pouco também lá fora. Vamos tentar reservar o mesmo espaço de tempo para o Renato agora, né? E aí, daqui a pouquinho a gente chama vocês, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, Renato e Manuela, por vocês terem aguardado, né? Nós sabemos que quando se espera, o tempo demora um pouco mais a passar, né? Gostaríamos também de colocar que as sessões individuais também são confidenciais, né? Nós só pediríamos, Renato, que tu nos assinalasse aquilo que tu não gostaria que fosse levado ao conhecimento da Luísa, né? Que tu não gostaria que fosse falado com a Luísa. Então, com relação à nossa pauta selecionada para esse trabalho, gostaria de te perguntar em relação às relações, à manutenção das relações de vizinhança e esse ruído na comunicação entre vocês, como tu vês que isso poderia ser resolvido, assim? Como tu vês isso se resolvendo? Bom, a princípio o que motivou isso foi o valor devido do aluguel e do condomínio. E logo depois também veio quando ela entregou o apartamento sem pintura, sem nada, abandonou praticamente. E eu vejo, resolvendo essa situação, eu não tenho problema nenhum em manter o relacionamento de vizinhança, de amizade que eu tenho com a mãe dela. Não, para mim não teria problema nenhum em restabelecer esse contato.
A gente até, assim, eu particularmente agradeço a tua sinceridade, assim, a gente compreende esse teu sentimento e a gente compreende essa situação que no teu sentimento ela é incômoda, mas nós usamos uma técnica, assim, até uma forma de tentar daqui a pouco construir, uma forma de ajudar essa compreensão, que nós chamamos de inversão de papéis. Inclusive ela foi utilizada com a Luísa também. E eu pergunto para ti, como tu te sentirias no lugar da Luísa, em função da situação que ela vivenciou, da separação, de ter que sair da sua casa, ter que morar com a mãe, do atraso da pensão alimentícia que acabou repercutindo nesse pagamento do aluguel. Como é que tu te sentirias se tu estivesses no lugar da Luísa vivendo essa situação, Renato? Eu sei que deve ser bastante constrangedor para ela, né? Eu acho que fica numa posição, até ela tem 2 crianças, né? Mas eu também não posso, né, abrir mão de toda a dívida, eu não posso... Eu compreendo o papel, a situação dela, deve ser difícil, né? Ter que voltar depois de uma vida de casado, ter que voltar para a casa da mãe, mas eu tenho minhas prioridades também, né? Eu tenho dívidas que eu construí contando com esse dinheiro, né? Então eu fico... Mas é importante nesse momento, Renato, te colocar que na sessão individual a Luísa trouxe assim que hoje, né, diante dessa situação criada, ela se dá conta que poderia ter te procurado e poderia ter conversado contigo antes de que as coisas chegassem até esse momento, né, esse ponto. E essa é uma das características da mediação, né? É importante que a mediação ela possa auxiliar as pessoas a reconhecerem algumas coisas, né? E também a buscarem juntas uma solução para aquilo que estão vivendo naquele momento. Eu até acho, aproveitando o gancho, Gisela, assim, que esse talvez seja um momento bem oportuno da gente até apresentar um indicativo que a Luísa fez, inclusive para a solução. Ela referiu que teria condições de pagar R$700 por mês em cima deste valor da dívida. Foi um primeiro indicativo que ela deu. Como é que tu percebe isso? Como vocês veem isso se resolvendo? Olha, eu quero solucionar o mais rápido possível, né? Eu estou até já desanimado com esse apartamento. Hoje eu fico até com medo de me decepcionar de novo e de alugar e ter outros problemas. E eu não sei, a doutora construiu alguma coisa de proposta, né? E não sei o que nós poderíamos ver em cima dessa proposta dela, doutora. Pois então. Poderíamos ver então a proposta? Não, na verdade, a princípio a gente tinha uma proposta, né, Renato, considerando que o valor atrasado não pago dos aluguéis do condomínio, que foram 6 meses, considerando uma multa, assim, pelo atraso e a pintura do apartamento que não existiu, né? A princípio esse valor ficaria em R$7.000. E a nossa ideia inicial seria que esse valor fosse pago à vista, mas daí tem que ver, né, Renato, como é que fica melhor para ti, o que se adequa. Os juros já foram pagos, os condomínios em atraso já arquei com esse custo. Eu acho que considerando tudo isso que foi falado, eu não sei o que também vai satisfazer, mas dentro disso que ela trouxe. Eu não sei como que poderia construir parcelamento dentro desse valor, 10 parcelas. Eu acho que poderia. Daí tu já estaria flexibilizando esse valor em vez de à vista, né? E aí ficaria como, então? Vocês ofereceriam a possibilidade dela fazer estas parcelas? Sim, eu acho que 10 parcelas de 700 poderia. 10 parcelas de R$700 que cobririam aí esta dívida de R$7.000 que a Manuela está trazendo aqui no cálculo. Sim. Seria isto? Fica bem assim para ti? Não, me daria, me ajudaria. Vamos chamar, então, a gente agradece, né, mais uma vez, Renato. Vamos então chamar
a Luísa e a... E vocês se sentem confortáveis para, nesse momento, trazer a Luísa e a Ivete para que pudéssemos falar dessa proposta? É um ponto já de flexibilização, nós observamos que isso tem ajudado bastante. Para mim não tem problema. Se sentiriam bem, Sim, tranquilos? não tem problema. Então tá, então muito obrigada, né? E vamos então chamar a Luísa e a Ivete. Isso aí. Luísa, Ivete, obrigado por vocês terem aguardado esses minutos lá fora. A gente sabe que parece que o tempo demora mais para passar quando a gente não está aqui diretamente envolvido com essa fala. E a gente percebeu assim, por conta das falas individuais, da sessão individual, que houve muito progresso, assim, um avanço muito bom em relação, principalmente essa flexibilização com relação à comunicação, esses ruídos de comunicação que houveram. A gente realmente percebeu que isso se encaminhou muito bem. Então, me parece que agora nós poderíamos aproveitar este momento para encaminhar objetivamente a questão envolvendo os aluguéis e o pagamento do condomínio. Então, se vocês não se importam, acho que, né, vocês poderiam, de repente, o Renato e a Manuela apresentam o que vocês trouxeram, e em cima já de uma iniciativa da Luísa, a gente poder evoluir nessa negociação. Por favor. Só pode fazer, doutora? Claro, Renato. Bom, como a gente tinha conversado, nós temos os valores aqui atualizados. Primeiro foram 3 meses de aluguel, né? E 6 meses de condomínio. Esse valor atualizado daria em 5.600, mais a pintura do apartamento, alguns consertos, que seria no valor de um orçamento que a gente fez de R$ 1.400. Isso daria R$ 7.000, que a princípio a nossa primeira proposta seria que esse valor fosse à vista. Mas considerando tudo que a gente conversou aqui, e levando em conta tudo aquilo que vocês falaram, das possibilidades e limitações que vocês têm, o Renato aceitou que esse valor seja parcelado em 10 vezes de R$ 700. 10 vezes. Renato, não daria para flexibilizar, tendo em vista tu tá ciente da situação da minha cliente? É que eu vou ter que ficar morando com a minha mãe, né, enquanto eu pago esse valor. Eu compreendo e tudo, até eu poder reduzir uma parcela. O máximo, porque eu já estou também sobrecarregado. Aí 9 vezes ficaria... 700. Fica bem? O que tu acha? Dá pra ser. Eu acho que dá. 9 parcelas, eu 9, acho que fica bom. 9 de 700 cabe no teu orçamento? Cabe. 9. Então, nós aceitamos. A gente, assim, como na verdade esse ajuste vai ser homologado pelo juiz, a gente tem alguns dados importantes que tem que integrar esse ajuste que está sendo feito. Então, vocês falam em 9 parcelas de R$ 700, foi o que eu entendi. Em que dia que esse pagamento poderia ser feito? Eu acho que também é importante a gente já deixar ressaltado como será feito esse pagamento, né? O que é mais conveniente para o Renato, para Posso fazer um depósito? Quanto a data, assim, até o dia 10 para mim seria bom. Fica Dia bom, 10, Luísa, até o dia 10, fica pode ser? bom. Até o dia 10. Fica bom. Então será mediante um depósito ou uma transferência, Luísa? Depósito. Depósito. Pode ser um depósito na conta dele. No valor de R$ 700. São 9 parcelas de R$ 700, feito em depósito na conta corrente do Renato, até o dia 10 de cada mês. Isso. Isto fica bem para ambos. Fica. A primeira, Luísa, para ti, que dia seria? Coloca dia 10 de aqui julho? para eles Isso, pode A ser. primeira, dia 10 de julho. A primeira, então, seria no dia 10 de julho. Pode ser, Renato, dia 10 de julho a primeira parcela? Pode ser, a Fica. partir do dia 10, tá? Fica tranquilo para todos? Fica. Coloca aqui também Bom, teu CPF. E este pagamento, Renato, esse pagamento das 9 parcelas de R$ 700, então daria uma quitação absoluta de todo, Sim, de todo o contrato. Foi o aluguel, o condomínio e o reparo no apartamento. Reparo no apartamento. Ok, então tudo ficaria
encerrado Sim, da minha parte, sim. com esse pagamento. Muito bem. Mais alguma coisa? Vocês consideram? Aqui está o número da conta, Ah, tá para ótimo. fazer o depósito. Muito bem. Bom, assim, Gisela, então, enquanto eu vou redigir esse termo de entendimento que está sendo feito, eu vou te pedir a gentileza, então, de pegar com eles a pesquisa de satisfação, né? que Daqui nós a pouquinho, então, a gostaríamos gente que vocês- retorna para poder já fazer a leitura do termo de entendimento aí para uma homologação judicial que também é necessária. Antes da gente encerrar, só gostaria assim de perguntar a vocês se vocês como se sentem em relação agora a essa comunicação entre vocês, a possibilidade de manter as relações de vizinhança, como isso agora parece? Possível? Eu, da minha parte, não tenho problema nenhum, né? Porque eu sempre tive muito bom relacionamento com a Dona Maria, consequentemente com ela também, eu não tenho problema nenhum. Né? Na verdade, a minha mãe vai ficar muito feliz. Eu vou passar para ela tudo que a gente conversou aqui. Ela vai ficar muito feliz, porque ela estava muito constrangida, né? Ela Não tem que ter constrangimento, tá tudo bem. Que bom. Ótimo, Muito então. bem. Daqui a pouquinho nós, então, Nós retomamos. fazemos a leitura do termo. Eu peço, então, a atenção de todos para a leitura do nosso termo de entendimento que foi redigido na ata que vai ser encaminhado para o magistrado. Aberta a sessão de mediação, presentes os mediandos e seus procuradores, as partes estabelecem que o débito remanescente do contrato de locação importa em R$ 6.300, valor atualizado para esta data, e no qual estão incluídas as parcelas impagas do aluguel, a multa rescisória do contrato e a pintura do apartamento. O débito será pago pela medianda Luísa em 9 parcelas de R$ 700, a serem depositados na conta corrente do autor Renato, inscrito no CPF sob número 123 456 789 10, no Banco da República, agência 1234, dígito 5, conta 5432, dígito 1, no dia 7 de cada mês, vencendo-se a primeira parcela em 10 de julho de 2013. Ambas as partes se comprometem em arcar com os honorários de seus respectivos procuradores. Com o pagamento da última parcela, o débito estará integralmente quitado. A apreciação do magistrado para homologação, nada mais. Alguma coisa aqui? Não, acho que tá bom. Eu acho que tu colocaste dia 7, Paulo. Me parece que dia vocês 10. tinham acertado Dia 10, para o dia isso. 10. Até o dia 10. No dia... exatamente, exatamente. É isto? Muito, Isso. muito Ótimo. importante esse reparo que é feito, porque vem ao encontro do que tinha sido solicitado por eles. Faremos a correção, então. Alguma coisa? As Não, acho que o procuradoras resto gostariam de tá acrescentar ok, alguma ok. coisa? Eu só gostaria de agradecer, né? Acho que foi bem importante a mediação, né? E trazer para vocês que eu tenho outras demandas que eu gostaria de trazer também para a mediação. Muito bem, podem ser encaminhadas, sim. A doutora Não, Manuela. nada a acrescentar também. Então, nós, da nossa parte, agradecemos a presença de vocês. Acreditamos que vocês tenham feito todo o esforço necessário, né? E o empenho de vocês trouxe essa solução. A mediação está aqui sempre de portas abertas. As advogadas, né, podem trazer as suas questões, suas causas, se desejarem. E se vocês, em algum momento, desejarem uma outra situação, estamos aqui para atendê-los, né? As ordens. Às ordens. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Prazer. Vou entregar a pesquisa. Assim, Ah, obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora. Tchau. Obrigada. Ok. Obrigado. Obrigada. Felicidades. Um abraço. Abraço. Doutora, prazer. Encerrada a sessão de mediação,
inicia-se uma importante etapa do processo de formação de novos mediadores, chamada autossupervisão. A autossupervisão é realizada pela equipe formada pelos mediadores responsáveis por aquele atendimento e pelos observadores, e tem por objetivo refletir sobre o processo da mediação, apontando os avanços realizados e as oportunidades de melhoria em direção ao aprimoramento dos mediadores. Essa atividade propicia a criação de um grupo de trabalho fundado na solidariedade, gerada pela alternância de papéis entre observadores e mediadores. Vamos assistir. Esse é um momento importante de aprendizado, porque é o momento da autossupervisão. Então, depois da mediação, nós como observadoras, né, sentamos aqui nesse momento para poder apontar algumas questões positivas, né, dentro desse processo que vocês fizeram nesse momento, né, e também algumas questões que poderiam ter uma melhoria nesse sentido, né. Em princípio, eu quero dizer tanto ao Paulo como à Gisla que vocês estão de parabéns, né? Realizaram um trabalho muito bom, de muita qualidade, souberam utilizar de forma adequada as ferramentas da mediação e que o formulário de observação é um instrumento que se utiliza na observação, mas que é de vocês, não? Então, todas as questões importantes que possam melhorar na atuação de vocês como mediadores foi anotado e repassado para cada um de vocês. Nesse momento também eu vou passar a palavra para a Luciane, que foi quem observou o Paulo, que fez o termo de abertura, né? E acho bem importante nesse momento que a Lu possa falar para vocês qual foi a observação, principalmente para o Paulo, nessa atuação dele, nessa fase da mediação, que é a fase inicial. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que vocês atuaram muito bem, né? Eu gostaria de elogiar. A interação entre vocês foi muito respeitosa, cada um respeitou o tempo um do outro, né? Ambos tiveram cuidado de olhar para o lado e perguntar: faltou alguma coisa a todo momento. Isso indica que vocês sempre tiveram um cuidado muito grande com a qualidade do que vocês estavam apresentando para os mediandos. Como eu fiquei encarregada de cuidar da observação do Paulo, eu gostaria de dizer que, analisando aqui os pontos do formulário de observação, né, tu conseguiu desenvolver um bom raporte com as partes, uma boa acolhida, pareceu que tu estava preocupado com o conforto deles ao chegar na sala, preocupada com a forma do tratamento com eles, né? Eles, como parte, acredito que tenham sentido isso e puderam ficar relaxados se estavam nervosos, né? E puderam desenvolver melhor aquilo que eles trouxeram, o conflito deles, né? Explicou bem o processo de mediação, explicou bem a expectativa de vocês em relação aos mediandos. Vocês estão de parabéns, Paulo. Durante a sessão conjunta, você deu para perceber que você olhou tanto para um como para o outro, preservando com isso o equilíbrio entre os dois, entre as partes, entre os mediandos. E apenas assim, no que tange a oportunidade de melhoria, eu gostaria de trazer a questão assim, a importância do resumo no retorno da sessão individual, né? Porque vocês fizeram, a Gisla, no caso, que aí vai caber a Isabel fazer essa observação, a Gisla fez um resumo muito bom no término da sessão conjunta, mas ali faltou um pouquinho de atenção no momento de fazer o resumo no término das sessões individuais, porque é o momento em que se passa limpo o que foi trazido na sessão individual. Então, seguindo, vocês teriam alguma coisa para colocar mais que gostariam de trazer para nós da fala da Luciana? Eu acho que essa participação do resumo do Cálculos, né, faltou realmente, Faltou. Paulo, e nós
entendemos que isso ajudaria também no segmento, né? Então, para a próxima. Já fica o alerta, né? Mas ainda que não tenha havido o resumo do cálculo, eu acho que o resumo da sessão conjunta inicial foi muito bom, Grisla. Tu conseguiu identificar bem claramente a questão que tinha trazido os medianos para essa mediação, bem como os interesses, inclusive, tu apontaste os interesses que foi em comum que eles conseguiam ter e os sentimentos, né, que esse conflito gerava a cada um deles. Então, nesse ponto, foi muito positivo a tua colocação, né, no momento que tu fizeste o resumo. Obrigada. Eu gostaria de acrescentar um elogio também ao resumo da Gisela, no caso, porque quando as partes trazem as questões, elas vêm sempre misturadas, as questões com os sentimentos, e eles não conseguem identificar bem o que de fato tem que ser trabalhado. No momento que vocês fazem o resumo e pautam exatamente, conseguem filtrar aquilo que é questão a ser trabalhada e aquilo que não interessa para ser trabalhado naquela mediação, vocês estabelecem a pauta do que precisa ser tratado naquele conflito. E isso ficou bem pontuado na mediação de vocês, né? As 3 questões, que seria o ruído na comunicação, a questão das mágoas que ambos tinham um em relação ao outro, os constrangimentos, os constrangimentos recíprocos, né? E a questão dos valores. Né? Então, vocês estão de parabéns. Outro ponto que eu gostaria de acrescentar a vocês é a questão do acolhimento aos advogados, né? Que é algo importante, porque nós, como mediadores judiciais, sabemos que os advogados podem trazer contribuições muito positivas para a resolução das questões, né? E aí vocês foram muito respeitosos, né? Souberam dar voz para eles no momento correto, e isso fez também com que eles pudessem colaborar nesse processo de mediação. Então, nesse ponto, né, o tom da mediação é dado também pelo tom do mediador, né? E neste momento se percebeu que os advogados conseguiram se engajar no processo e serem muito positivos. Vocês estão de parabéns nesse momento. Obrigada. Não sei se a Lu tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, o que eu gostaria de acrescentar, o que eu tinha para falar, vocês estão de parabéns. Nossa única preocupação agora é como vocês receberam, né, essas nossas observações. Se vocês ficaram confortáveis com o que a gente trouxe para vocês. Muito bem, eu recebi muito bem, porque até agora muito pouca coisa faltou e acho que nós conseguimos vencer essa etapa, então, de conduzir essa mediação, e elogios são sempre bem-vindos. Que bom. Eu acho que como a gente também precisa estudar o procedimento da mediação, quer dizer, todas essas etapas que têm que ser vencidas no processo da mediação, é muito tranquilo quando a gente tem observadoras que têm este conhecimento também, porque aquele apontamento que vem, ele vem no sentido de agregar valor à mediação em si. Então, qualificar melhor. Ela qualifica, né? Ela nos qualifica, né? A par da observação que é feita de que o observador naquele momento também está aprendendo, para nós, assim, a gente tem a segurança, a tranquilidade de saber que esse apontamento, essa oportunidade de melhoria vem porque o procedimento é conhecido, ele está dominado, vamos dizer assim. E as falhas acontecem, são inerentes ao ser humano. Então, a gente também, eu com muita tranquilidade aceito isso, assim, fico realmente muito, muito bem, não tem problema nenhum, e até pelo contrário, chama a atenção de dados importantes, etapas importantes do procedimento da mediação que a gente tem que respeitar. E além disso que tu falou, Paulo, né, que é conhecer todo o processo, as etapas de um processo de mediação, é importante também que nós, como mediadores, possamos utilizar de forma correta cada ferramenta que nós temos conhecimento, né, que são ferramentas importantes, que vocês utilizaram muito bem no cálculo, que em relação à troca de papéis, né? A questão da validação de sentimentos, né? A normalização de determinadas situações.
Então, coisas que podem tornar a mediação um processo mais fácil e de chegar ao entendimento de uma forma mais rápida. Sem dúvida. Certo, muito obrigada. Tá certo.